aqui? Isso. Boa noite a todos. Boa noite. Então, eu vou começar aqui dizer uma palavrinha sobre o que é expositor. É ser porta-voz da mensagem mais alta que foi enviada à terra por Deus através do Mestre Jesus, que é a mensagem do Evangelho. É um compromisso tão sério que, se a gente pensar no tamanho da seriedade, a gente não tem coragem de vir aqui na frente, não. Então, pedindo a Deus, pedindo a Jesus o amparo de que nós temos necessidade, todos nós, pedindo o amparo dos mentores dessa casa, abençoada, Centro Espírita, servos de Jesus e Maria, pedindo o amparo dos meus protetores. A nossa lição de hoje, ela é sobre o Natal, né? Então, a gente às vezes pensa, mas para que palestra sobre o Natal? Então, nós sabemos todos que o Centro Espírita é uma escola de Evangelho, é uma escola das almas, é um hospital de almas, onde a medicação mais eficaz é aquela que vem então do Evangelho de Jesus, porque Jesus esteve aqui entre nós, ficou por 33 anos, mais ou menos, retornou ao plano espiritual, mas continua ligados a nós e nós continuamos ligados a Ele. Não é maravilhoso? E nós continuamos ligados a Ele. Refletir sobre o Natal, como nós vamos fazer, nós já estamos fazendo aqui agora, é refletir sobre o amor do Cristo, sobre o amor do Pai. Emmanuel, na última mensagem do livro Fonte Viva, que tem o título de Natal, ele fala que quando Deus enviou Jesus aqui, Ele enviou para nós o seu mais alto representante, único Espírito puro que já veio aqui na Terra. Quando eu ouço isso, eu fico maravilhada, porque Dr. Bezerra, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, estou falando assim dos famosíssimos, né? Porque tem outros tantos quantos, mas que a gente conhece pouco, ou então nunca nem ouviu falar o nome. Eles continuam entre nós, eles continuam trabalhando e a gente não conhece. Esses são espíritos bons, vocês acreditam? Esses são espíritos bons, que é puro é só o Cristo. E nós, conforme está na questão número 100 do Livro dos Espíritos, nós somos o que? Espíritos imperfeitos, pertencentes à terceira ordem, né? Eu sei pouquinho sobre esse assunto, sei tanto assim ainda não. Mas pensar sobre o Natal, como que eu comemoro o Natal? Quando a gente vai a uma festa, a gente se veste de acordo com a ocasião, não é verdade? A gente se veste de acordo com a ocasião. Se a gente vai a um aniversário, a gente se veste de acordo com o que estaria próximo do aniversariante. A gente quer estar próximo do aniversariante. A conversa, a comida, os hábitos, o comportamento, não é isso? Se é uma festa de jovem, é de um jeito. Se é uma festa de uma pessoa não tão jovem, é outro jeito. Mas então, no Natal, nós comemoramos aqui na Terra o aniversário de Jesus. Então, obrigada. O aniversário de Jesus, né? Então nós precisamos começar a pensar mais no aniversariante. Como é que ele gostaria que a gente comemorasse? A gente raramente pensa nisso.
A festa do Natal, ela é uma festa de origem espiritual, não é de origem material. Não é preciso gastar tanto. Faz uma ceia que gasta para fazer aquela ceia, tudo que ganhou no mês, com exagero e tudo. Não é isso. Pode fazer o jantar, não tem problema, não é bom jantar assim de família, não é? É das melhores coisas, né? Mas cultivando a simplicidade. Agora tem uma coisa que não precisa ser economizada e a gente fica assim, ó, não solta de jeito nenhum. Vamos ver o que é que a gente economiza que não era para economizar nesse aniversário? Amor. A gente não vive o amor dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A gente vive como se a gente fosse estranho uns aos outros. A gente tira pouco tempo para conversar. A gente não... Aliás, o tempo nosso de conversar uns com os outros está cada vez mais escasso. Então, nós temos o Natal para recordar as passagens do Evangelho que narra o aparecimento de Jesus entre nós, né? O aparecimento de Jesus. E esse aparecimento foi marcado por tanta luz, por tanta alegria, por tantas bênçãos, por tanta felicidade, que até hoje, quando mais de 2000 anos são passados, o que acontece? Esse clima de amor, de bênçãos, invade os nossos corações de uma forma tão abundante, tão maravilhosa e tão superior, que a gente muitas vezes não sabe nem explicar, a gente não sabe nem traduzir, porque a gente precisa aprender a usar a fé raciocinada, que é a fé que se baseia no uso do conhecimento para compreender a natureza da celebração do Natal de Jesus. É a festa máxima da cristandade. Eu ouvia minha mãe dizer quando eu era criança. Eu nasci católica, mas naquele tempo ainda falava mais um pouco. Lá em casa fazia o almoço, não era acostumado com ceia não. E a missa do galo, porque eu nasci católica. Minha mãe chegava, chamava os vizinhos, cumprimentava os vizinhos à noite. A gente ia dormir. No outro dia a gente passava, não tinha nem televisão. A gente passava o dia todo envolvido naquele clima. Hoje tem uma festa rica, uma festa abundante, e o coração da gente fica triste, fica só, porque a gente vai para a casa dos parentes, ou alguém vai para a nossa casa, a gente fica todo mundo junto, mas a gente não troca ideia. O amor não tem espaço nos nossos corações. Tem uma história, eu vou lendo e depois vou misturando essa história tudo. Tem uma história que se chama A Ordem do Mestre, que está no livro Palavras do Infinito, psicografia de Franciscano Xavier. Essa história, A Ordem do Mestre, autoria de Humberto Campos, o irmão X, que é o mesmo, né? Então, ele começa, nessa história, Jesus conversa com o apóstolo João, onde eles recordam, então, a noite de Belém, quando Maria e Jesus só acharam um abrigo na estrebaria, onde Jesus nasceu, e os pais acomodaram o menino na manjedoura. As primeiras visitas que o menino recebeu, né, o recém-nascido, foram dos pastores, dos animais que estavam lá na estrebaria. E tudo isso encheu a terra de luz, a terra de alegria. As estrelas brilhavam mais do que de costume, né? Os reis magos andavam procurando
seguindo uma estrela. Quando fala isso, que os reis magos andavam seguindo uma estrela, quando eu era menina, eu sofri muito, porque a igreja católica não dá resposta igual a nossa doutrina dá. Então, eu pensei assim, mas que negócio é esse? Que estrela que anda? Né? Eu nunca vi uma estrela que anda. E passou muitos anos, eu me tornei espírita, e eu sempre gostei de ler, para eu compreender a minha própria vida e para eu entender o que era o espiritismo. Eu ainda não sei, um pouquinho assim, um pouquinho mesmo, perguntar, capaz que eu não sei não. Mas sabe o que eram essas estrelas que guiavam as pessoas? Espíritos superiores que vinham das esferas mais altas para assessorar Jesus. Olha que maravilha, aí a gente acha. Explicação, que história é essa? Que estrela é essa que guiava as pessoas? Recentemente eu vi uma outra reportagem sobre esses espíritos tão evoluídos que são vistos pelos nossos olhos, até de quem está desencarnado, como estrelas. Nos livros da transição planetária eu li 4. Eu li 2 vezes cada um, mas eu já posso começar a ler eles outra vez. São de profunda significação para o momento em que nós estamos vivendo, né? Então, para socorrer os espíritos sofredores das zonas abismais, porque agora na transição da Terra, o amor do Pai está presente em todo o universo. E do mesmo modo que a humanidade encarnada está sendo socorrida, a humanidade desencarnada que estão nos abismos trevosos, nas zonas de muito sofrimento no plano espiritual, também precisa receber socorro. E os espíritos superiores trabalham sem descanso para socorrerem esses, né? Ninguém ficará perdido. Eu sou o bom pastor e conheço cada uma das minhas ovelhas pelo nome, e nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Palavras de Jesus no Evangelho de João. Então, esses que estão lá nas trevas há 500 anos, 600 anos, muito mais, tem espírito nas trevas que estão nas zonas de sofrimento, desde antes do nascimento de Jesus entre nós. Então, nesses livros, os espíritos superiores estão socorrendo e, de repente, começaram a brilhar as luzes, piscando. Sabe que luzes eram essas? Espíritos superiores que vinham do mais alto socorrer os sofredores naquela hora dramática, porque aqui é assim, tem a reunião mediúnica, nós vamos para casa, depois, geralmente depois da meia-noite, os espíritos superiores, nossos protetores, trazem todo mundo para cá de novo, e aí vai ter os atendimentos espirituais mais graves, e todos eles têm então profunda ligação conosco, muitas vezes até fazem parte da nossa família espiritual. Estamos todos então entrelaçados uns nos outros por ligações milenares, né? Quando essas ligações não são tão harmoniosas, nós, os que sabem mais, os que estão em condição melhor, têm com o Pai Celestial o compromisso de trabalhar pelo bem de todos. Então, Eurípides Barçanufo, numa dessas reuniões, fez uma prece pedindo auxílio de mais alto. Os protetores vinham, ninguém nem via eles direito, só via a luz piscando e se movimentando. Dava paz, transmitia energia e ia embora, né? Então, o auxílio do Pai está presente entre nós em todos os momentos da nossa vida. E é importante, então, recordar, né,
esses momentos do nascimento de Jesus, para encher o nosso coração de paz, de esperança, para que a gente possa compreender que não há problema cuja solução não esteja ao nosso alcance. Não há dor que seja eterna, não há mal que seja eterno. O mal, por maior que seja, ele é sempre de curta duração. E o bem, por pequeno que seja, ele também é eterno. Alcança limites infinitos para a nossa compreensão. E vou ler aqui um trechinho. Senhor, diz Emmanuel, no texto, oferta de Natal, retirada do livro Antologia Mediúnica do Natal, tudo da psicografia do Chico. Eu sou aluna da psicografia do Chico, estou muito longe de aprender ainda. Enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também, ante o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. De novo alcançam nos ouvidos as vozes angélicas, as vozes dos anjos, dos espíritos superiores, que saudavam Jesus, e esse cântico ressoava de um lado a outro. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E lembramos-nos do tópico inesquecível da narrativa de Lucas, quando ele vai narrar que o anjo apareceu aos pastores que muitas vezes não tinham nem onde viver e passavam a noite ao relento vigiando os rebanhos. O anjo apareceu no meio deles e cercado de luz, tanta luz, que eles ficaram com medo. E o anjo disse: não temas, eu vim para trazer uma grande nova. Acaba de nascer hoje na cidade de Davi o Senhor, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E falou para eles que eles podiam seguir a estrela, que eles chegariam na estrebaria, onde estavam Maria, José e o menino deitado numa manjedoura. A manjedoura, vocês já sabem, não é, meus irmãos? É um coxo, onde põe alimento para os animais. Foi o lugar onde Maria e José encontrou para Jesus. E aqui nessa lição vai falar que pouca gente pensa nos outros personagens desse Natal primeiro, do surgimento de Jesus. Olha, ninguém pensa, ninguém ofertou a primeira frase de bênção para o menino, a luz da candeia que principiou a brilhar, quando se apagaram as irradiações do firmamento. Quem socorreu Jesus? Quem socorreu Maria, que havia acabado de dar a luz? Quem foi que levou os primeiros panos para agasalhar Jesus? Quem foi que vigiou o menino para que José e Maria pudessem descansar? Quem foi que ofertou a manta humilde para agasalhar o menino no leito, para agasalhar a mãe, para proteger José? Os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria pudessem descansar. Nós não sabemos. Eu não tenho conhecimento de livro que fala sobre isso, mas toda a história da humanidade está escrita e guardada. Eu outro dia estava pensando aqui com a minha grande inferioridade, porque no Evangelho de João, nos seus últimos versículos, o grande evangelista diz o seguinte: que não haveria na terra livro capaz de conter todos os episódios da vida do Cristo. Por isso, de vez em quando, a gente lê algum episódio narrado pelo irmão X, ou Humberto de Campos,
Ou a gente lê a obra do espírito Amélia Rodrigues, que é uma professora que viveu na Bahia. Divaldo psicografou obras dela, Pelos Caminhos de Jesus, Primícias do Reino. E também em Sacramento, a equipe de Eurípides Barçanufo, na pedagogia, ilustrando a pedagogia de evangelização de espírito, Amélia Rodrigues tem livro, Alegrias com Jesus, e tem uns outros lá que eu ainda não li, não. A gente pergunta, mas de onde tirou isso? É porque nem tudo está na Bíblia, nem tudo está no Evangelho. É episódio demais, é história demais. E pensando sobre essas coisas, eu ainda estava pensando outro dia, será que tudo que Jesus viveu só aqui na Terra, será que a gente já sabe? Será que não tem nenhum texto que a gente fala assim, mas eu não conheço? A gente não sabe. O que é importante para nós não é a data exata do nascimento de Jesus, porque não foi 25 de dezembro. Ninguém sabe ao certo. Mas isso não é importante, porque o Mestre Jesus veio trazer para nós a maior mensagem do mundo, uma mensagem que amparou e continua amparando todos os corações mais aflitos, os mais humildes, os mais solitários, os enfermos que estão no leito, nos hospitais, nas suas casas fechados e que não recebem visita, os pais velhos, abandonados e doentes, e o filho às vezes mora de frente, passa um mês sem visitar o pai e a mãe. Esses são aqueles que Jesus visita primeiro, porque o Mestre não esquece de nós. Então, é assim que no livro, tem um outro livro do irmão X, agora eu não vou falar qual que eu não estou lembrando aqui, acho que é Reportagens de Além Túmulo, tem uma história que se chama lá Natal Diferente. Emiliano Jardim era um sujeito bom, mas ele tinha um problema. Em todo assunto que ele ia lá com os dados negativos. Ele pegava os dados negativos, era muito materialista. Mas nós estamos todos reencarnados na Terra, que é uma escola abençoada do Pai, e portanto, as almas que aqui se encontram reencarnadas podem ter a certeza de que já se encontram matriculadas numa escola de esperança. Todos nós caminhamos em direção a essa esperança mais alta. Emiliano também. A mãe negativa, materialista? Também. Vocês querem ver? A Emiliano ia lá. Emiliano falava tanta coisa que não era para ele falar, que não tinha jeito de melhorar. Casou, feliz, com festas e pompas familiares, mas continuou falador. Quando foi um dia, ele sentiu a primeira dor da paternidade, perdeu o filho pequeno. Ele ficou tão triste, tão desgostoso da vida, que um padre que ele conhecia deu a ele um livro de consolação religiosa. E então ele leu o livro, ele passou a compreender, ficou assim, nossa, mas como que eu não havia compreendido a fé? Como que eu não havia falado? Mas passou poucos dias e ele continuou do mesmo jeito. Falava mal de todas as religiões. Queria a explicação que estava fora dele. Porque nós, meus irmãos, trazemos em nós, na nossa própria consciência, no nosso próprio mundo interior, todas as respostas que nós procuramos. Basta apenas saber buscar e saber ouvir, né? Mas como? Olha, é muito fácil. Onde se encontra escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Jesus não escreveu o livro, e nessa história que eu falei da ordem do mestre, Jesus diz ao apóstolo João, quando fala das religiões, do comportamento da humanidade, que tem ignorado a doutrina de Jesus, que tem ignorado a lei divina. Nós caminhamos
e agimos muitas vezes contra a lei divina. Um irmão mata o outro, é a guerra, é aborto, é pai que mata filho, filho que mata pai, pai que não honra filho, filho que não honra pai, mãe também, mãe também. Nós estamos todos rebeldes. E nesse clima de rebeldia, o Emiliano Jardim se tornou protestante, esqueceu tudo que ele tinha aprendido na igreja católica, né? E aí o que aconteceu? Ele não ficou feliz também não. Quando foi um dia, segundo o Humberto Campos, ele foi para os arraiais espiritistas, se tornou espírita. Aí que ele começou a falar e ser contra tudo quanto era religião. Mas aí ele tinha acontecido uma coisa que ele não percebeu. Ele tomou mais conhecimento da lei e ficou em condição de responder mais pela lei, né? Bom, aí a dor começou a exercer a sua função purificadora, a sua função de chegar, fazer a pessoa aprender a pensar. O primeiro golpe que Emiliano tomou é que a mãe dele ficou doente e morreu depois de longa enfermidade. Passado um pouco tempo, a sua mulher foi recolhida a um manicômio, sofrendo as faculdades mentais e morreu também. Depois disso, Emiliano perdeu muitos dos seus bens, né? Perdeu a alegria de viver e ficava culpando os médiuns, os espíritas, porque não dava conta de dar nenhuma resposta para ele. Não podia ficar concentrado o dia inteiro procurando resposta para os problemas de Emiliano. Emiliano se sentia então perseguido por maus espíritos. Ele não achou que ele perseguia mau espírito, porque até encarnado que persegue os espíritos também. Não dá sossego, procede mal, né? O familiar desencarnou, fica assim, ai, minha vida acabou, ai, meu Deus. Fica naquele esforço, naquela coisa tão complicada, que se puder ir em pessoa, lá de sapato e tudo, buscar um familiar para cá outra vez. E os dois filhos de Emiliano abandonou o pai, de maneira ingratamente, acusando o pai de desonestidade, de dilapidador dos bens da família. Foi os dois filhos acusar que tudo quanto era amigo do Emiliano desapareceu. O Emiliano foi ficando tão triste, que sumiu das rodas espíritas. Já não gostava mais de conversar sobre o espiritismo. Aquelas tertúlias da inteligência, ele não queria saber mais de nada. Quando foi um dia, era Natal. O Emiliano estava tão cansado, ele era visto andando igual um zumbi, estava meio perturbado assim, né? Falou assim que ia dar cabo da vida dele, ia suicidar. Entre uma lágrima e outra, nem conversava com ninguém, para ninguém ver que ele estava chorando. Quando foi à noite, o Emiliano foi andando para o lado da praia, o mar, aquele barulho das ondas. Ele falou, é agora que eu entro nesse mar e aqui eu me acalmo. E quando ele estava chegando lá, ele começou a recordar, a lembrar de Jesus, as palavras do Evangelho, né? O jeito que Jesus se aproximava dos fracos, dos sofredores, dos endemoniados, como curava os leprosos, como tinha sempre uma palavra de amor e de carinho para todo e qualquer sofredor. Então, quem é que falava com Emiliano? Era Jesus. O próprio Jesus vem então falar com Emiliano e falava com ele através do pensamento. E Emiliano sentia então aquela doce energia amorosa de Jesus, sem compreender o que estava acontecendo. E Jesus falou com Emiliano, Emiliano, há quanto tempo você me procurava? Mas você me procurava na vida das outras pessoas, no comportamento dos outros. Você nunca me procurou dentro do seu coração, Emiliano. Olha, Emiliano,
Hoje eu vim aqui conversar com você, porque você começou a lembrar do Evangelho e foi conversando com ele. Falou: Emiliano, muitas vezes é quando a criatura está mais sofrida que o meu poder se torna mais forte, que o meu poder se torna mais evidente. Emiliano, eu preciso de você. Você volta para a sua casa, volta para o trabalho, Emiliano. Faz para os outros todo o bem que você puder. Não analise, não critique nunca ninguém, sem antes você amar bastante. E Jesus conversou tanto com Emiliano, já estou terminando, tá? E Jesus conversou tanto com Emiliano, que Emiliano parou, pensou, se afastou do mar. Agora queria morrer mais não. Se afastou do mar, analisou aquele barulho da cidade, pensou na criação divina e se sentiu ligado a toda a criação divina, a toda a humanidade, por laços fortes de amor. Aí Emiliano, compreendendo a lição, voltou para casa, cheio de disposição. E aquele que queria morrer de desgosto, de solidão e de abandono, volta para casa, cheio de esperança, para começar a viver a vida de forma diferente. E eu vou terminar aqui com as palavras de Ivone Pereira no livro Recordações da Mediunidade, no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita. Nós encontramos então resposta para todo e qualquer dos nossos problemas. Não importa quão grande o problema seja. E como nós estamos então vivendo épocas terríveis dessa transição que apenas começa. Apenas começa. Essa separação do joio e do trigo, né, que é a nossa conduta, ela ainda vai alcançar outros degraus. Mas como que a gente pode ajudar? Oração pelos entes queridos, oração dentro do lar, oração por toda a humanidade, oração pelos que governam, pelos que dirigem. E assim, revivendo o Evangelho do Cristo, nós vamos aprendendo a viver as alegrias do Natal, as alegrias que o menino Jesus veio trazer para todos nós, para os habitantes da terra e não somente para os habitantes da Palestina. Nós vamos aprendendo então que é possível e é necessário a gente viver essas alegrias do Evangelho em todos os dias do ano. Aprendendo assim, nós vamos entender que é possível a gente viver as alegrias do Evangelho, as alegrias do Natal, as alegrias do ensino de Jesus todos os dias do ano. Que Jesus nos abençoe a todos. Feliz Natal. Que Deus abençoe a todas as famílias da terra. Muito obrigada.